E se o que o seu corpo está tentando dizer for exatamente o que sua alma precisa escutar? Talvez você tenha vivido anos tentando entender por que se sente assim. Por que o cansaço não passa? Por que a ansiedade insiste? Por que certas dores não têm explicação médica, mas continuam ali, persistentes, fiéis, como se o corpo, silenciosamente, estivesse tentando chamar a sua atenção. Como se cada tensão, cada sintoma, cada desconforto fossem uma carta não lida da sua história emocional. Gabor Maté nos lembra: se você não sabe dizer não, seu corpo dirá por você. E talvez, neste momento, ele já esteja gritando o que sua alma nunca teve espaço para sentir. Porque desde cedo, aprendemos que sentir demais é perigoso, que demonstrar dor pode afastar, incomodar, ser punido. Então, o corpo aprendeu a conter, aprendeu a silenciar e carregou sozinho tudo aquilo que sua alma não pôde expressar. O trauma, ao contrário do que muitos pensam, não é o que aconteceu com você, mas aquilo que você teve que parar de sentir para continuar pertencendo. O corpo se torna uma caixa preta de memórias não ditas, gravadas nas células, nos músculos, nos ossos, o toque que faltou, o choro que foi engolido, o medo que ninguém percebeu. Tudo isso segue ali, esperando ser reconhecido. Quando você sente que está adoecendo, que algo dentro de você não encontra paz, talvez não seja um defeito. Talvez seja o corpo tentando dar voz à alma que ficou em silêncio por tempo demais. E essa voz não fala com lógica, fala com dor, fala com fadiga, fala com insônia, com crises, com doenças que surgem como pedidos urgentes de escuta. Imagine por um instante que sua alma é um rio e que, por décadas, esse rio foi represado. Emoções contidas, raivas caladas, lutos sem ritual. A água continua ali, tentando fluir, mas presa, ela pressiona, inunda vísceras, tensiona músculos, corrói ossos. O corpo torna-se leito seco de um rio que ainda pulsa, ainda busca saída. E quando essa água encontra brechas, seja num choro inesperado ou numa dor inexplicável, não é descontrole. É ecologia interna. É vida tentando se mover outra vez. Muitos chegam à doença sem entender como, mas o corpo sabia. O corpo encenava há tempos o vazio de uma identidade que foi moldada pela necessidade de agradar, de sobreviver, de esconder o que era verdadeiro. Identidades frágeis, construídas sobre o medo de não ser amado, adoecem, porque não se pode sustentar para sempre uma farsa sem que o corpo proteste. A verdadeira cura não começa com tratamento, começa com reconexão. Começa quando você olha para o que foi deixado para trás, para quem você precisou ser, para o que você deixou de sentir para continuar sendo aceito. E essa reconexão não acontece na mente, acontece no corpo que pulsa, que avisa, que sente antes de qualquer pensamento. Há dores que não têm nome, mas têm pulsação. São o que Gabor Maté chama de traumas de omissão. O que você não viveu, o que nunca chegou, o abraço que faltou, a presença que nunca veio, o colo que só existia na sua imaginação. E o corpo não esquece. Ele se lembra, ele carrega, ele pede. A maioria das pessoas tenta curar pela mente, tenta entender, controlar, explicar. Mas a dor não se dissolve com lógica. A dor precisa ser sentida, precisa de espaço, precisa de tempo. Intelectualizar o trauma é uma forma elegante de fugir dele. E o corpo sabe, o corpo nota, o corpo espera. Por isso, às vezes, tudo o que você precisa fazer é parar, respirar, sentir o intervalo entre um batimento e outro, escutar o silêncio entre dois pensamentos, porque é nesse espaço, entre a reação e a presença, que mora o caminho da cura. Não se trata de consertar o que está errado, mas
de incluir o que foi deixado de lado. A tensão que você sente nos ombros talvez seja o peso do que você nunca disse. A rigidez no maxilar, o grito que você calou, a ansiedade que te invade, a criança que ainda espera ser vista. Seu corpo não está contra você. Ele é leal. Leal à dor que você reprimiu, ao medo que você carregou sozinho, às promessas que fez para sobreviver. E quando você começa a escutar esse corpo, algo muda. Porque ele não precisa de soluções rápidas. Ele precisa de presença. Ele precisa saber que você não vai mais fugir, que não vai mais silenciar, que está disposto a sentir, mesmo sem saber como, mesmo com medo. Toque seu corpo, diga a ele: eu estou aqui, eu escuto você. Respire com ele, não contra ele. Permita-se tremer, chorar, rir, sentir, mesmo que pareça estranho, mesmo que pareça pequeno, porque cada gesto de presença reeduca o sistema nervoso. Cada pausa é um voto de confiança. Cada silêncio respeitado, uma nova chance de habitar-se. Você não está quebrado. Está se refazendo por dentro. Está reunindo as partes exiladas de si mesmo. Aquela criança que esperava colo, aquele adolescente que aprendeu a ser forte demais, aquele adulto que sobreviveu calando o que doía. Tudo isso ainda vive aí, ainda vibra, ainda pede passagem. Não há cura sem corpo. Não há espiritualidade real que ignore o que dói na carne. Porque o sagrado começa aqui, onde você sente, onde você respira, onde você escuta. A alma não quer ascender sem antes ser ouvida. E o corpo é o altar onde essa escuta pode acontecer. Respire, agora mesmo, e diga ao seu corpo: você está incluído. Isso basta por hoje. E talvez seja o começo de tudo. Quando o corpo se cansa de agradar, ele adoece. Não de imediato, não de forma escandalosa, mas lentamente, como quem desiste de existir só para ser aceito. Há pessoas que vivem anos dizendo sim para tudo, sorrindo para todos, cumprindo papéis que ninguém pediu, mas que elas assumiram como se fossem contratos de sobrevivência. E o preço disso? Um corpo exausto, um corpo que já não sabe mais o que é descanso verdadeiro. É uma fadiga que não passa com sono. É uma dor que não melhora com remédio. É o sinal de um pacto antigo. Se eu for bom o suficiente, talvez me amem, talvez me escolham, talvez eu exista para alguém. Mas esse talvez nunca chegou. E o corpo ficou esperando. E agora ele protesta. Com sintomas, com esquecimentos, com doenças que os exames não explicam. Não por fraqueza, mas por lealdade. Por ter sustentado por décadas uma identidade que não o incluía. Essa identidade da fortaleza, aquela que aguenta tudo, que resolve tudo, que nunca cai, é admirada socialmente. Mas por dentro, ela sangra. É o tipo de força que vira prisão. A pessoa que nunca pede ajuda, que nunca chora, que nunca se vulnerabiliza, está, muitas vezes, à beira de um colapso interno, porque por fora é muralha, mas por dentro é solidão, é silêncio, é um coração desidratado de tanto conter. E aí vem o paradoxo. O mundo aplaude sua força enquanto o seu corpo grita por alívio, enquanto a alma sussurra: eu também quero ser cuidada. E o convite é este: que você se permita ser poroso, que você se permita tremer, que você se permita escorrer, não para se tornar frágil, mas para se tornar inteiro. Às vezes, tudo o que falta é um toque, não metafórico, real. Um toque leve, respeitoso, presente. Porque há dores que nascem não do que foi feito, mas do que nunca aconteceu. Crianças que nunca foram abraçadas, acariciadas, olhadas com ternura, crescem em corpos que vivem em alerta. A pele, que deveria ser refúgio, torna-se armadura. E o toque, aquilo que poderia curar, vira ameaça.
Mas é possível reescrever isso. É possível ensinar ao corpo que ele é digno de carinho, de afeto, de cuidado. Comece por você. Um alto abraço antes de dormir. Uma respiração com as mãos no peito. Um toque consciente nos braços, nos ombros, nas pernas, dizendo: você merece ser tocado com amor. Esse gesto simples tem o poder de reprogramar camadas profundas do sistema nervoso, porque o corpo escuta, o corpo aprende, o corpo se transforma. E quando a transformação começa, ela não exige pressa, não exige performance, ela exige escuta, exige repetição gentil, exige permanência. É como um animal selvagem, arisco, desconfiado, que só se aproxima quando sente segurança. Seu corpo é esse animal. Ele não responde a exigências, ele responde à presença. Então, escolha um momento do dia para parar, para não fazer, para não fugir, para escutar. Coloque a mão no peito e diga: hoje eu fico. E fique, mesmo que venha desconforto, mesmo que venha medo, mesmo que você chore. Ficar é o primeiro passo da confiança. E quando o corpo percebe que você está disposto a permanecer, ele volta, ele relaxa, ele floresce. E nesse florescimento, algo silencioso acontece. O corpo deixa de ser sintoma e passa a ser caminho, passa a ser templo, passa a ser casa. E a alma, enfim, pode morar inteira em você, sem precisar fugir, sem precisar gritar. Apenas ser. Há uma culpa que o corpo carrega e que não é sua. Ela veio antes. Ela nasceu da dor de quem te gerou, da tristeza de quem te criou, do silêncio de quem deveria te proteger. Muitas vezes, essa culpa vem disfarçada de cuidado excessivo, de obediência cega, de uma bondade que anula. É a tentativa inconsciente de redimir a dor da mãe, de aliviar a cruz da família, de sustentar um sistema emocional adoecido com o próprio corpo. E o corpo, leal, assume esse peso, assume a responsabilidade que não era sua. Adoece por amor, sofre por fidelidade e continua preso a um cordão invisível, feito de silêncios, expectativas e pactos inconscientes. Cortar esse cordão não é rejeitar, é libertar, é honrar, é devolver com amor aquilo que não cabe mais em você. Você pode fazer isso em silêncio. Pode escrever uma carta. Pode enterrá-la, queimá-la, ritualizá-la. Mas precisa escutar o que seu corpo quer dizer à mãe que habita sua história, mesmo que ela não esteja mais aqui. E talvez, pela primeira vez, você diga com coragem: eu me liberto do que não é meu, e ainda assim, te amo. É nesse ponto que o corpo começa a confiar. Quando você para de fugir, quando você começa a ficar, não como quem resiste, mas como quem retorna, como quem diz ao próprio sistema nervoso: agora você pode descansar, porque não há mais ameaça, porque não há mais pressa, porque agora há presença. Presença é o que cura, não a presença ideal, iluminada, equilibrada, mas a presença real. A que respira mesmo com medo, a que treme e ainda assim permanece, a que sente e mesmo sem entender, não vai embora. O corpo aprende com isso. Ele relaxa não quando você comanda, mas quando você permite. E permitir-se sentir é o maior ato de coragem, especialmente quando você foi ensinado a ser forte, a engolir o choro, a sustentar tudo e todos. Mas força demais vira rigidez. E rigidez, com o tempo, vira doença. O corpo implora por vulnerabilidade, implora por fissuras, porque é pela rachadura que entra a luz. A armadura que você construiu foi necessária. Em algum momento, ela te salvou. Mas agora, talvez ela te isole. E o que antes era proteção, agora virou cela. Então, tire um momento para nomear algo difícil, não para resolver, mas para escutar, para tocar, para reconhecer. Nomear a dor é dar a ela um lugar,
E isso basta. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa sorrir sempre. Você não precisa se esconder atrás de frases positivas quando tudo em você está gritando por acolhimento. A positividade forçada é uma forma moderna de silenciar a dor. E o corpo sente isso. O corpo sente quando você finge. E ele reage. Reage com sintomas, com exaustão, com desconexão. Não para te punir, mas para te chamar de volta. Para dizer, eu estou aqui. Me escute. Me inclua. Escute a sua dor sem tentar corrigir, sem tentar explicar. Apenas escute, porque o que dói, quando é nomeado com amor, começa a se transformar, começa a se dissolver, começa a voltar para casa. Talvez ninguém tenha te contado, mas sua cura começa pela respiração. Não a respiração performática, estética, tecnicamente correta, mas aquela que você faz quando se permite estar inteiro. Respirar não é só captar oxigênio, é comunicar ao seu corpo que ele pode confiar, que ele pode repousar, que ele está seguro. Muitas vezes, respiramos como quem corre, curtos sopros pelo peito, num ritmo ansioso que aprisiona mais do que liberta, porque o corpo aprendeu a sobreviver assim. Respirar pouco, rápido, discreto, como quem pede desculpas por ocupar espaço. Mas há uma respiração que resgata, que diz, eu estou aqui, eu existo, eu me permito. Essa respiração não nasce da técnica, ela nasce da verdade. Quando você inspira com presença e expira com permissão, algo dentro de você se abre. Não é milagre. É neurociência somática. É ativação do nervo vago. É sinal para o sistema. O perigo passou. Podemos voltar. Podemos relaxar. Experimente agora. Inspire suavemente pelo nariz, como quem diz sim ao que sente. Segure por 2 segundos. E ao expirar pela boca, diga: eu me permito. Faça isso por alguns minutos. Não para mudar nada, mas para estar. Estar com o que é. Estar com quem você é. Porque a respiração só cura quando você para de usá-la para fugir e começa a usá-la para ficar. E quando você aprende a ficar, até suas reações começam a mudar. Aquele impulso de responder rápido, de agradar, de fugir, de resolver, começa a ceder espaço para uma escuta diferente. Uma escuta que não tem pressa, que não precisa reagir, que apenas observa. O que está vivo em mim agora? Esse é o ritual da pausa. 3 minutos por dia que podem mudar seu sistema inteiro. No primeiro minuto, nomeie o que sente. Raiva, pressa, tristeza. No segundo, coloque a mão no peito, respire com suavidade e diga: não preciso reagir agora. No terceiro, pergunte: se eu estivesse em segurança, como eu responderia? Esse pequeno gesto cria uma nova linguagem entre você e seu corpo. Uma linguagem onde há escolha, onde há tempo, onde há ternura. A reação automática é filha do trauma. A pausa consciente é filha da cura. Porque o corpo, mais do que respostas, quer segurança. Quer saber que não será abandonado de novo. Que não será forçado a caber. Que não será ignorado. Ele quer ser ouvido. Quer ser incluído, quer ser honrado. E honrar o corpo é reconhecê-lo como o lugar onde a alma quer morar. Não o corpo ideal, não o corpo curado, mas o corpo real. Aquele que treme, que cansa, que grita, que chora. Aquele que carrega a sua história, toda ela. Como um altar sagrado, rachado pelo tempo, mas ainda assim aceso por dentro. Gabor Maté nos lembra: o trauma não está no evento, mas no abandono de si mesmo que vem depois. E talvez tudo o que seu corpo precise agora é saber que você está voltando, que você está se escutando, que, enfim, você está ficando. O corpo é o altar onde a história pede reconciliação. Não há nada quebrado em você. O que há são partes exiladas.
esperando permissão para voltar. Gabor Maté nos lembra: o corpo carrega a biografia da alma. Cada dor, cada cansaço, cada sintoma é uma narrativa que a mente tentou esquecer, mas o corpo, fiel, continuou a guardar. A reconciliação começa quando você troca o combate pela comunhão. Quando você para de tentar vencer a dor e começa a escutá-la. Quando você para de exigir do corpo que funcione como uma máquina e começa a tratá-lo como um oráculo. Quando você para de se cobrar cura e começa a oferecer presença. Por trás da exaustão, há uma criança que esperou por colo. Por trás da rigidez, um instinto que foi domesticado. Por trás do silêncio, uma verdade que não pôde ser dita. Cada parte sua, mesmo a que dói, tem um pedido. Me escute com verdade, me toque com cuidado, me inclua na sua história. E não é preciso grandes gestos. Às vezes, tudo começa com 1 minuto. 1 minuto para respirar com o corpo. 1 minuto para não fugir. 1 minuto para dizer: eu estou aqui agora. Eu fico. Bruce Lipton afirma: seu corpo é o resultado das crenças que ele absorveu. E as crenças mais profundas não são as que você repete com palavras, são as que seu corpo aprendeu com experiência. Se ele aprendeu que não era seguro sentir, ele vai se fechar. Se aprendeu que precisava agradar, ele vai se tensionar. Se aprendeu que só era amado quando era forte, ele vai adoecer ao tentar manter a armadura. Mas o corpo também pode reaprender, pode reescrever, pode florescer. Não por milagre, mas por coerência. Porque quando sua identidade é nutrida por verdade emocional e não por esforço de performance, o corpo responde. Ele respira, ele amolece, ele volta. E ele volta quando você volta para ele. Quando você inclui o sagrado no cotidiano. Quando você diz: aqui, agora, eu sou inteiro, mesmo imperfeito, mesmo em processo. O corpo não quer ser curado às pressas. Ele quer ser habitado com reverência, como um templo. Um templo talvez rachado, talvez antigo, mas onde ainda brilha uma chama que nunca se apagou, apenas esperava ser vista. A cura, então, não é destino, é caminho, é comunhão. É dizer a si mesmo, com a alma encarnada: eu volto para casa, e essa casa é você. Se essa mensagem tocou algo em você, se, em algum momento, seu corpo sentiu que foi visto, escutado, incluído, considere deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você continua recebendo conteúdos que honram sua jornada de cura com verdade e presença. Que você siga, com coragem silenciosa, o caminho de volta para si, onde o corpo deixa de ser sintoma e volta a ser lar.